Meus amigos, olha só o que começou a repercutir nos bastidores depois do primeiro jogo da seleção brasileira. A estreia do Brasil deixou muita gente dividida. Teve torcedor preocupado, teve comentarista pegando pesado, teve gente dizendo que faltou intensidade, faltou criatividade, faltou aquele brilho que a seleção costuma carregar em Copa do Mundo. Mas no meio de toda essa repercussão, um nome voltou a ser assunto com muita força: Vinícius Júnior. E segundo rumores que começaram a circular na imprensa esportiva europeia, Thierry Henry, ídolo do futebol mundial, teria feito uma análise forte sobre a atuação de Vini Júnior com a camisa da seleção. E meus amigos, se essa fala realmente aconteceu desse jeito, ela diz muito sobre o que o mundo espera do camisa 7 brasileiro. Henry teria observado que Vini Júnior não pode ser tratado como apenas mais um jogador dentro da seleção. Para ele, Vini é um daqueles atletas que mudam o rumo de uma partida com uma arrancada, com uma jogada individual, com uma bola no espaço. Mas também teria deixado claro que o Brasil precisa entender melhor como aproveitar o craque do Real Madrid. Segundo esse rumor, Henry teria dito algo nessa linha. Vinícius é um jogador que precisa receber a bola em vantagem. Se você entrega a bola para ele parado, com dois marcadores em cima e sem apoio, você está tirando dele aquilo que ele tem de mais perigoso. No Real Madrid, ele recebe a bola no momento certo, com campo para atacar. Na seleção, muitas vezes ele parece isolado. E olha, meus amigos, essa análise faz muito sentido, porque quem assistiu ao jogo percebeu uma coisa: Vini tentou, buscou, chamou a responsabilidade, mas em vários momentos parecia sozinho pelo lado esquerdo. A bola chegava quebrada, chegava atrasada, chegava quando o adversário já estava todo fechado. E aí, por mais que seja o Vini Júnior, por mais que seja um dos jogadores mais decisivos do mundo, fica difícil resolver tudo sozinho. O torcedor brasileiro às vezes cobra Vini como se ele tivesse que pegar a bola no meio-campo, driblar 4, fazer o gol e ainda organizar o time. Só que futebol de seleção é diferente. Precisa de encaixe, precisa de aproximação, precisa de movimentação sem bola. E é exatamente isso que Henry teria apontado. O francês, que entende muito bem o que é ser um atacante decisivo, teria destacado que Vini Júnior é um jogador de explosão, de ataque ao espaço, de desequilíbrio. Mas para isso funcionar, o time precisa criar o cenário certo. Não adianta colocar Vini aberto, deixar ele preso na ponta, sem ultrapassagem, sem tabela, sem um meia aproximando e esperar milagre toda hora. Uma hora ele vai conseguir, porque é craque. Mas se o Brasil quer ver o melhor Vini Júnior, precisa jogar para potencializar o Vini Júnior. E essa é uma discussão muito séria dentro da seleção. No Real Madrid, Vini já mostrou para o mundo inteiro que pode decidir Champions League, clássico, mata-mata, jogo grande, jogo pesado. Ele já enfrentou pressão na Espanha, já enfrentou marcação dura, já enfrentou o estádio inteiro contra ele. Então, talento, personalidade e capacidade de decisão, ele tem de sobra. A questão é: por que na seleção, muitas vezes, esse mesmo Vini não consegue render tudo aquilo que rende no clube? Henry teria tocado justamente nesse ponto. Para ele, não é falta de qualidade, não é falta de vontade, não é porque Vini sente a camisa. Pelo contrário, o problema estaria mais ligado ao funcionamento coletivo da seleção. E meus amigos, isso é algo que o torcedor precisa entender. Às vezes a gente olha só para o jogador que está com a bola. Mas antes da bola chegar nele, existe toda uma construção. Quem atrai a marcação? Quem abre espaço? Quem faz a ultrapassagem? Quem aproxima para tabelar? Quem dá opção por dentro? Quem pisa na área para finalizar? Se nada disso acontece, o craque fica cercado. E quando o craque fica cercado, o adversário agradece. No primeiro jogo, Vini Júnior teve momentos em que tentou acelerar, tentou chamar o jogo, tentou partir para cima. Mas também ficou claro que a seleção ainda precisa encontrar uma forma de fazer ele participar mais perto do gol, porque Vini longe da área é perigoso. Mas Vini atacando a área, recebendo em velocidade, mano a mano com o lateral, aí, meus amigos, aí o negócio muda completamente. A seleção brasileira tem jogadores de muita qualidade. Tem velocidade, tem juventude, tem força ofensiva, mas ainda precisa transformar essas peças em um time mais organizado, mais conectado, mais agressivo. E Vini Júnior pode ser o grande diferencial dessa equipe, desde que seja usado da forma certa. Porque não dá para esquecer. Estamos falando de um jogador que aterroriza defesas na Europa, um jogador que lateral nenhum gosta de enfrentar, um jogador que obriga o adversário a dobrar marcação, e quando um jogador atrai dois marcadores, alguém fica livre. O Brasil precisa aproveitar isso melhor. Se Vini puxa dois para o lado esquerdo, tem que aparecer alguém por dentro, tem que ter infiltração.
Tem que ter inversão rápida, tem que ter alguém chegando para finalizar, porque senão a jogada morre no pé dele e a culpa cai toda em cima do camisa 7. E olha só, meus amigos, Henry também teria elogiado a personalidade de Vini. Segundo o rumor, ele teria dito que Vini não se esconde, mesmo quando o jogo está difícil. Ele continua pedindo a bola, continua tentando, continua enfrentando o marcador. Isso, para um ex-atacante como Henry, é sinal de mentalidade forte. E isso é verdade. Tem jogador que, quando o jogo aperta, foge da bola. Vini não. Vini chama, Vini tenta, Vini incomoda. Pode errar, pode perder uma jogada, pode ser desarmado, mas ele não deixa de buscar o jogo. Só que o Brasil precisa cuidar para não transformar essa coragem em isolamento. Porque se toda jogada ofensiva vira toca no Vini e vê o que acontece, fica previsível. E uma seleção que quer brigar por Copa do Mundo não pode depender apenas de lampejos individuais. A fala atribuída a Henry também serve como um recado para Ancelotti. O treinador conhece Vini Júnior muito bem, sabe como ele gosta de jogar, sabe onde ele é mais perigoso, sabe como ativar o brasileiro em velocidade. E talvez por isso a expectativa seja ainda maior. O torcedor olha para Ancelotti e pensa: se tem alguém que pode tirar o melhor do Vini na seleção, é ele. Mas isso não acontece da noite para o dia. Seleção tem pouco treino, pouco tempo, muita pressão e adversários muito preparados. Mesmo assim, a Copa não espera. O Brasil precisa evoluir rápido, e nesse cenário, Vini Júnior vira a peça central. Não apenas pelo nome, não apenas pelo que faz no Real Madrid, mas porque ele representa o tipo de jogador que muda jogo grande. Em Copa do Mundo, muitas vezes o jogo é travado, é amarrado, é decidido em detalhe. E Vini é detalhe. Vini é desequilíbrio. Vini é aquele jogador que pode transformar uma partida difícil em uma vitória com uma jogada. Por isso a declaração de Henry repercutiu tanto. Porque não foi uma crítica destrutiva. Pelo contrário, foi uma análise de quem olha para Vini e entende o tamanho do jogador. Henry não estaria dizendo que Vini jogou mal por falta de qualidade. Estaria dizendo que o Brasil precisa jogar melhor para fazer Vini render mais. E isso muda tudo. Agora, meus amigos, a pergunta que fica é: será que a seleção vai conseguir ajustar isso já para o próximo jogo? Será que Ancelotti vai aproximar mais os jogadores do Vini? Será que vai colocar alguém para dar mais apoio pelo lado esquerdo? Será que o Brasil vai conseguir fazer a bola chegar mais limpa no seu principal jogador de velocidade? Porque uma coisa é certa: se Vini Júnior conseguir jogar solto, recebendo em velocidade e com confiança, o Brasil ganha uma arma absurda. E o mundo sabe disso. Os adversários sabem disso. Henry sabe disso. E o torcedor brasileiro também sabe. No fim das contas, meus amigos, o primeiro jogo da seleção deixou sinais de alerta, mas também deixou uma certeza. Vini Júnior continua sendo um dos jogadores mais importantes desse Brasil. Pode ter pressão, pode ter cobrança, pode ter crítica, mas ninguém no futebol mundial ignora o poder de decisão desse cara. A fala atribuída a Thierry Henry mostra exatamente isso. O problema não é Vini. O problema é como o Brasil vai fazer Vini ser ainda mais decisivo. Porque quando Vini Júnior encaixa, meus amigos, segura. A defesa adversária treme, o estádio levanta e o jogo muda de cara. Agora eu quero saber de você. Você concorda com essa análise? A seleção precisa jogar mais em função do Vini Júnior? Ou ele precisa aparecer mais mesmo quando o time não ajuda? Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a Copa está só começando e ainda vem muita coisa forte envolvendo a seleção brasileira.